Vamos lá, pessoal. Vou gravar um videozinho para vocês aqui agora. De um setupzinho que ele é muito bom para trabalhar a correção, né? Como o próprio nome do vídeo aí vocês podem ver, que é o setup que chama 9.2, é um setup de correção na média de 9 do Larry Williams, tá? É um setup muito bom, o Palex usa muito, até o Stormer fala também bastante, tá? Mas tem alguns pontos específicos que eu tenho que passar para vocês antes de falar um pouco desse setup, tá? Então, que é interessante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a regra do setup? Então, o setup a gente vai tentar pegar, por exemplo, vamos supor que aqui é uma média de 9 períodos, tá? Então, o que a gente tem que aprender primeiro para poder usar esse setup? A primeira coisa, a gente tem que saber o que o Larry Williams chama de candle de referência. Então, o que é o candle de referência? Então, quando você vem numa tendência, quando você vem no movimento, o candle de referência é o candle que tem o maior fechamento. Então, se você tiver um candle assim, e você tiver um candle, por exemplo, vermelho assim, qual que é o candle de referência? O candle de referência é esse aqui, porque esse fechamento foi maior do que o fechamento anterior. Tá? Então, muita gente confunde isso. Vai falar, não, mas o fechamento maior é esse aqui, ou esse aqui, ou é aqui em cima. Não, é aqui o fechamento. Tá? Então, você tem que levar essa referência aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos apagar aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o 9.2, quando ele fala desse 9.2, é muito importante que o ativo ele esteja em tendência. Então você não pode pegar um ativo que a média de 9 ela está assim, tá? Porque ele vai dar várias entradas de 9.2, mas o ativo ele não está em tendência, ele está de lado. Isso vai fazer com que você fique tomando stop à toa nesse ativo. Tá? Então é muito importante que a gente tenha uma tendência desse jeito. Assim. Então, assim, por exemplo, você até pode ter o ativo aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui para vocês. Vamos fazer de roxa mesmo. Então, você até pode ter o ativo lateral aqui, anterior. Né? Então, você até pode ter o ativo, por exemplo, assim, ó, lateral. Tá? Então, vamos supor que o ativo ficou lateral aqui nesse período. Tá? Aí o que acontece? O ativo sai dessa congestão. Vou botar de verde aqui, ó. Vamos lá. O ativo sai dessa congestão e faz um movimento de alta. Para começar, então, nós vamos assim, saiu da congestão, iniciou uma tendência, iniciou um movimento de alta. Isso é muito importante. Que eu vejo o pessoal falando toda hora, tem um 9.2, tem um 9 não sei o que. Se o ativo não tiver em tendência, o setup é ruim e você vai tomar stop à toa. Então o ativo puxou uma tendência, tá? Outra coisa importante, esses setups 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 que eu vou passar para vocês, além de você ter uma tendência clara e mostrar isso no gráfico, o ideal é trabalhar com time frames maiores. O ideal é diário e semanal. Mas se você quer trabalhar 15 minutos, dá para fazer com 15 minutos. Não faça nos 5 minutos, porque você vai tomar muito stop. Tá? Isso é muito importante. De 15 minutos para cima dá para fazer. Abaixo de 15 minutos você vai tomar stop. Tá? Então vamos lá. Então o ativo fez essa puxada. Então ele fez um movimento de tendência, certo? Então, ó, movimento de tendência. Puxou a tendência para cima. Aí ele fez a primeira puxada, como se fosse uma perna 1, por exemplo. Aí o que acontecer? Ele vai pegar, deixa eu pegar aqui o quadradinho, ele vai pegar e vai fazer um candle, onde esse candle, o fechamento dele, desse candle, depois do referência, esse é o referência, então ele aqui teve um maior fechamento. Aí o candle seguinte, ele vai ter um fechamento abaixo do referência. Então, ele vai fechar abaixo do referência. Como que pode ser esse candle? Ele pode ser um candle igual esse, que eu estou falando, por exemplo, um golfo. Tá? Qual outra forma que ele pode ser? Então vamos lá. Ele pode ser um candlezinho assim. Então ele abre um pouquinho abaixo e fecha abaixo. Ele pode ter uma sombra. Tá? Ele pode ser, o que muita gente não percebe, ele pode ser um candle verde. Então ele pode ser um candlezinho assim.
Porque ele abriu com gap de baixa e fechou acima. Isso aqui é um 9.2, feito só de candle verde. Por quê? O fechamento desse candle está abaixo do fechamento deste candle. Então isso gera um 9.2, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar um pouquinho aqui essa bagunça, só para a gente conseguir entender melhor, tá? Então, vamos fazer um candlezinho aqui mais comportadinho. Tá vermelho lá, vamos fazer um candle mais comportadinho. Então aqui, ó, ele foi, né? Então ele fez um candle referência, fez um fechamento abaixo, tá? Aí muito importante, aonde é o trigger de compra? O trigger de compra a princípio é aqui. Então a partir do momento que ele fechou abaixo, você vai comprar quando ele superar essa máxima. Aí vamos supor que no candle seguinte, ele faz um candlezinho assim, e não supera a máxima, faz um candle menor. Você move o trigger de compra para a máxima desse aqui. Então, você vai botar a ordem de compra, por exemplo, aqui. Né? Você vai pôr a ordem de compra aqui. Como ele não superou e fechou o candle aqui, você vai pôr uma ordem de compra aqui. Aí ele vai espremendo com a 9, tá vendo? Aí nesse candle aqui, vamos supor, ele abre. Né? Deixa eu pegar aqui o quadradinho. Ele abre e rompe. A compra é sempre na violação. Tá? Esse setup, a compra é na violação. Se você vai operar diário ou semanal, você pode até esperar fechar, mas muitas vezes você já vai entrar atrasado na operação. Tá? Então ele superou, você compra. Outro ponto muito importante que eu vejo as pessoas se atrapalhando com esse setup. Tá? É uma coisa simples, mas é um ponto muito importante. Vou até apagar isso aqui tudo. Eu vou fazer de novo. Tá? Então vamos supor, a gente tem aqui... Deixa eu pegar roxinho, fica mais diferenciado. Então aqui a gente tem a média de 9. Aí a gente tem... Vamos montar aqui um 9.2 mais esticadinho, só para ficar interessante aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor aqui ele armou, aí no dia seguinte ele continuou a correção, porque ele já estava armado aqui, então ele passou o gatilho aqui para essa mínima. Aí nesse dia ele fez um candlezinho assim, aí nesse dia ele ativou. Então você fez a compra onde? Você fez a compra aqui, certo? Porque ele foi trazendo o gatilho e você comprou aqui. Qual que é o alvo desse setup? Então, esse setup 9.2, o primeiro alvo, isso é muito importante, pessoal. O primeiro alvo é esse topo aqui, ó. Tá? Por quê? Isso é usa de análise técnica. Então, por exemplo, porque nesse caso, o que pode acontecer com esse ativo? Ele pode continuar acelerando aqui, tá? Quais as coisas que pode acontecer? Ele pode continuar acelerando, fazer um topo duplo, por exemplo, e voltar. E vir perder fundo. Então ele faz um topo duplo. Então por isso que o primeiro alvo é o topo anterior. Então você comprou aqui, quando ele chega no topo anterior, você já tem que fazer uma RP. E tirar seu risco e pôr no 0 a 0. Porque a chance dele voltar é muito grande. Porque ele só vai continuar se ele romper aqui. Aí ele vai fazer um topo maior. Aí você continua seguindo. Aí vamos supor que ele vem aqui na média de novo. Vai fazer um outro setup de 9.3 que a gente vai falar depois. E continua. Aí ele continua uma tendência. Mas é muito importante que o primeiro alvo seja esse topo anterior. Tá? Então, com relação a isso, outra coisa importante que a gente tem que ver na hora do trade. Tá? Então, deixa eu começar de novo aqui. Então, quando a gente faz o trade, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber se quando ele faz a puxada e deixa o 9.2 armado, por exemplo, para a gente, quando a gente compra, a gente precisa perceber se essa distância é o suficiente para você fazer uma RP, ou para você fazer uma parcial, ou para você entrar, que seja a relação custo-benefício com o seu stop que está aqui embaixo. O stop é na mínima do candle que fez o gatilho ou do candle que ativou. Então, se esse candle aqui tiver uma sombra aqui embaixo, o stop vai ser aqui embaixo. Se ele não tiver a sombra, o stop é na mínima dessa correção. Tá? Então o stop é sempre na mínima da correção. Então esse stop tem que ser proporcional ao ganho até essa máxima. Se aqui for muito curtinho, não compensa entrar, porque lembra que ele tem o primeiro alvo no topo anterior. Tá? Isso é muito importante. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente ver.
Então, ó, ações direcionais. Vamos lá, Magazine Luiza. Tá? Então, vamos dar uma olhada no Magazine Luiza para ver o que a gente acha. Tá? Com certeza, a Magazine Luiza deve ter alguma coisa. Tá? Então, aqui, ó. Aqui já tem um. Ó. Vamos lá. Ó. Então, a gente tem candle de referência. Aí, esse aqui teve um fechamento maior, ele virou a sua referência. Olha esse aqui, ó. Ele fechou abaixo, tá vendo? Ele abriu e fechou abaixo. Então, aqui ele armou um 9.2. No candle seguinte, ele ativou, viu que ele violou? Onde está o stop? O stop está na mínima desse candle aqui, ó, na mínima da correção. Você vê que ele não estopou, ficou de lado e o trade andou e foi embora. Então, o primeiro alvo, onde era o primeiro alvo? O primeiro alvo era aqui. Tá? Você vê um custo-benefício mais ou menos de 1 para 1. Tá? Aí você continua levando no barra barra e sairia no barra barra, você sairia aqui mais ou menos. Então esse mais ou menos é o trade 9.2 que tem que fazer, tá? Então vamos procurar outro. Outro 9.2, outro 9.2. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tem um, ó. Então vamos lá. Candle referência, candle referência. Aí esse aqui fechou abaixo, ó, tá vendo? Armou 9.2. Esse candle aqui, ó, ele não rompeu, então o gatilho veio na máxima dele. Nesse candle do lado, ele rompeu, então ele ativou, ele abriu lá acima, então ele já ativou na abertura. Stop aonde? Stop na mínima. E o trade seguiu, foi embora. Mas nesse caso, você vê que ele não tinha espaço, tá? Então é um trade mais arriscado. Dá para fazer? Dá para fazer, mas você tem que entender que ele é um pouco mais arriscado, tá? Então vamos ver onde tem outros aqui. Ver mais para trás aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um bom. Deu um trabalhinho, mas foi bom, ó. Então, aqui, ó, ele quase não deu, ó. Tá vendo que aqui ele fechou no mesmo ponto, ó. Então aqui não foi, ó. Aqui não foi. Vamos procurar outro, tá? Aqui ele até foi, ó. Mas ele deu um trabalho lascado, ó. Porque não tinha espaço, tá vendo, ó? Ele fez um power aqui, ó. Aqui ele fez um power na média de 20 e foi. Mas a entrada foi aqui, ó. O stop é onde? O stop nessa mínima aqui, ó. Você vê que não teria estopado, ó. Tá? O stop seria aqui, mas a entrada foi aqui. Ele foi e disparou. Tá? Então, ali também é um 9.2. Pode considerar. Tá? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tem outro, ó. Ativo direcional. Tá vendo a direção do ativo? Isso é muito importante, gente. Isso aqui esse setup, quando você tem um ativo direcional desse jeito, ele é sensacional. Mas tem que ter esse ativo direcional. Vamos lá. Fechamento. Esse aqui estava até difícil de configurar, ó. Fechamento. Esse é o referência. Fechamento abaixo. Armou. Não rompeu. Veio romper nesse candle. Entrada aqui com stop aqui. Vê que não tem espaço. Olha como ele lateraliza. Como ele não tem força. Porque ele faz como se fosse um power. Aí ele foi embora. Tá? Aí ele foi embora. Aí você teve um outro 9.2 aqui, ó. Então aqui você teve outro. Só que isso aqui já estava esticado, ó. Então, referência, fechamento, abriu rompendo, você tem entrada, tá? Quer ver, ó? Se eu não me engano, a gente consegue pegar no Ibov. Quer ver? No Ibov sempre tem uns. Vamos ver aqui o ano passado que estava bem direcional. Vamos achar algum aqui, ó. O 9.2, gente, é um setup que eu não sou muito chegado, tá? Mas é um setup bom. Tem gente que opera bastante, ó. Referência, referência, fechou abaixo. Armou, né? Passou o gatilho para cá, passou o gatilho para cá, foi ativar nesse candle aqui, ó, que rompeu a máxima desse candle. Stop na mínima, lateralizou, tá vendo, ó? Então o primeiro alvo aqui nessa máxima, então a entrada, então vou até tirar aqui, tá muito rabisco, ó. Então a entrada foi nesse candle, tá? O stop aqui, o primeiro RP teria que ser ali, tá? Ou no caso aqui, se você vê que está muito forte, você vai levando no barra barra, tá? E você sairia aqui nesse ponto, tá? Quem é muito craque nisso é o Palex, tá? O Palex enxerga isso aí com muita facilidade
Vamos ver aqui se eu acho mais algum. É isso aí, pessoal. Não vou gravar muito tempo não, que é para o vídeo não ficar longo, tá? Deu para entender o conceito do setup. Então, as duas coisas mais importantes desse setup, tá? Então, vamos reprisar só as coisas mais importantes e você tem que entrar na sua cabeça, porque é o que faz a diferença. Coisa mais importante de todas, de tudo. Coisa mais importante. O ativo tem que estar em tendência. A média de 9 exponencial, tá? Então, a média de 9 é 9 exponencial, tá? A média de 9 exponencial, ela tem que estar inclinada, ela tem que estar puxando uma tendência, o ativo tem que estar forte, tá? Senão não adianta. Por quê? Porque você vai ter um movimento onde você vai ter uma correção forte que vai fechar abaixo do candle anterior. Se o ativo não tiver numa tendência forte, a tendência é que essa correção continue. Se o ativo está lateral, a profundidade dessa correção vai ser muito grande. Tá? Então é muito importante isso. Todos os setups, 9.2, 9.3 e 9.4, o ativo tem que estar em tendência. Tá? Se não tiver em tendência, não adianta que você vai tomar stop à toa. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima. Não esqueça de deixar um like aí, tá? E compartilha aí com o pessoal nas redes sociais. Valeu!